algo muito forte tem que acontecer lá na Venezuela até o dia 10. Deus está acelerando os processos na Venezuela. E é preciso que acelerem os processos da Venezuela, como eu já tinha dito antes, para todos que oram. Eu conheço pessoas que oram, vocês. Vocês oram, eu sei, tenho certeza que vocês oram. E que Deus faça isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que até o dia 10 muitas coisas aconteçam lá na Venezuela. Eu digo sempre uma coisa, que isso é impossível até de se dizer, mas as coisas possíveis eu deixo para os principiantes, as impossíveis fica para o meu Deus, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu olho, né, muitas pessoas mandaram muitos canais, e os canais de grande credibilidade, mas falava que sobre as eleições de 2026, eu vejo políticos no território nacional brasileiro falando sobre as eleições de 2026, eu boto a mão na minha cabeça e fico perguntando, Deus, por que é que eu não consigo ver, enxergar pela parte espiritual a eleição de 2026? Era como se ela não fosse funcionar normalmente. Eu que consegui ver foi os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março de 2026. No máximo até aí, um grande reboliço de um impacto sobrenatural. E até o último dia desse mês de outubro, nós iremos contemplar, vai correr com muita pressa as coisas que vão acontecer. O inimigo está querendo armar aqui alguma estratégia para poder confundir os Estados Unidos da América, mas Deus me disse que não irá conseguir confundir os Estados Unidos da América, nem tampouco Donald Trump, nem o secretário de Estado lá, Marco Rubio, sabe? Deus está na frente, bilhões de quilômetros dos nossos opositores e adversários no reino espiritual, né? Então, é impossível tentar confundir ou qualquer tipo de coisa. E eu não consigo ver de maneira hipótese alguma a eleição de 2026. Se vocês olhar todos os canais, todos eles falam da eleição de 2026. Todos os canais falam da eleição de 2026. Eu já, há 7 meses, eu digo, eu não consigo ver a eleição de 2026. Há 7 meses, mais ou menos, janeiro de 2025, eu disse, eu não consigo ver. A eleição, aliás, faz 9 meses, novembro, dezembro de 2024. Novembro, dezembro de 2024, eu digo que eu não conseguia ver a eleição de 2026. Um grande reboliço vai acontecer antes disso. Eu vou dizer, um grande reboliço vai acontecer antes disso, da eleição de 2026. E esse reboliço tem probabilidade de 300% ou 500% de acontecer ainda em 2025. Esse reboliço tem uma probabilidade de 500% de acontecer ainda em 2025. Se ultrapassar alguma possibilidade desse, por causa da briga grande espiritual, não passa do mês de março de 2026. Então, imagina, a eleição mesmo, eu não consigo ver pela parte espiritual. Então, eu nunca mudei sobre isso desde novembro, dezembro de 2024. E pela a minha fala agora, dia 6 de 10 de 2025, vocês observam que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. Tá? Porque eu procuro ver, quando eu vejo deputados e senadores e o próprio Bolsonaro, né, se cogitando da parte dele que ele não pode dar entrevista sobre as eleições de 2026, de deixar ele elegível de 2026, né, eu dizia em 2024, novembro, dezembro, que eu não viria Bolsonaro elegível, vocês se lembram muito bem, eu não via Bolsonaro elegível por vontade própria de qualquer autoridade dentro do território nacional brasileiro, ministro e etc. Mas eu via ele elegível por vontade própria de Deus ou meio que a obrigação na marra. E eu creio que vocês se lembram disso. Foi em novembro e dezembro de 2024, eu creio que vocês se lembram disso. Eu nunca mudei, mas eu olho os canais, muitas pessoas mandam os canais, e todos eles falam a mesma coisa, a eleição de 2026. Todos eles cogitam Tarcísio, né, cogitam Michele Bolsonaro, todos eles, né, falam aquilo que as suas especulações dizem, Tarcísio, Michele Bolsonaro e etc.
mas eu nunca mudei, eu não consigo ver a eleição de 2026. E, em uma das visões mais recentes, esse mês, no mês 9, setembro de 2025, sabe, a hora agora são 21h25, 21 horas e 25 minutos, no dia 6/10 de 2025. Numa live mais recente, visão mais recente, agora, no mês de setembro de 2025, eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro e do lado dele eu vi Eduardo Bolsonaro. Era como se um fosse presidente e o outro vice. Isso foi em setembro de 2025, eu vi isso claramente, continuei vendo hoje também em minhas orações, desde o final de semana. Eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro como um presidente e Eduardo Bolsonaro como vice. E eu não entendo de política, eu não sei se isso é possível, tá? Mas eu vi isso. Era como se fosse assim, na impossibilidade, como se Deus quisesse dizer algo espiritual para nós. Na espiritualidade, se houver uma impossibilidade por causa da saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, só uma pessoa era capaz de substituí-lo, Eduardo Bolsonaro. Então, quem quiser fazer as suas escolhas em território nacional brasileiro, faça. Mas eu digo sempre isso, nunca mudei. Aí vocês comparam com todos os outros canais e a gente se assusta. Eu digo, meu Deus, será que todo mundo... Será que está tudo errado, só eu estou certo, que é a sua visão? Deus está, porque você está com a minha visão, né? Você está com a minha visão. Então, eles estão todos com a sua sabedoria, intelectos, estudos, né, e matéria jornalística. E você está com aquilo que só o espiritual pode lhe mostrar. Somente o espiritual pode lhe mostrar. Então, eu continuo vendo da mesma forma. Na impossibilidade de Jair Messias Bolsonaro, por causa da saúde dele, que não está bem, tá? Porque toda essa gravidade da saúde dele já era para ter passado. Não passou porque tem algo ainda dentro dele que precisa ser revisto. Eu já disse tantas vezes, né? Se aqui fosse um país que escutava profeta da parte deles, eles já teriam sabido muitas centenas de vezes do que eu estou dizendo, do que eu falo, né? Do que eu falo. Então, é difícil. E a fileira dominó está em pé. Ninguém pode mudar a fileira dominó. Estão tentando mudar aí através de estratégia, acordo, etc., mas não vai mudar. Eu não vejo possibilidade de mudar essa fileira dominó. Não vejo. Tudo que se planta, que você colhe. Com a medida que tu julga, será julgado. Com o mesmo critério que você julga, alguém irão medir você também. É a mesma coisa. Convida mais 7.000 pessoas para essa live e não esquece de deixar o teu like, que é o teu link, que é a tua curtida. A tua curtida é importante demais que você deixe a sua curtida. E eu vou repetir do que eu vi em setembro de 2025. Vi ele em pé como um presidente e Eduardo como vice. Se porventura, por causa do seu estado de saúde, ele não consiga ir, não por causa de elegibilidade ou não, porque isso cai por terra querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo, essa tal de estar inelegível cai por terra, pelo poder que vai vir aí. Cai por terra isso. Mas por causa da saúde dele, hoje é 6/10 de 2025, 6/10 de 2025, 21h45. Por causa da saúde dele, aí o Eduardo Bolsonaro está encostado ali. Tem que ter ele, porque Deus quer ele. E acabou essa história. Eu quero que fique registrado isso aqui. Mas nós temos que orar pelo presidente dobrado, né, o aparelho respiratório. Eu estou falando do aparelho respiratório. Não estou falando do intestinal, que sempre foi falado há um ano. Não estou falando do intestinal, não estou falando do intestino delgado. Eu estou falando do aparelho respiratório. Ore pelo presidente sobre o aparelho respiratório do presidente Jair Messias Bolsonaro. O aparelho respiratório dele está precisando de milagre, hein? Está precisando de milagre. O aparelho respiratório dele está precisando de milagre. Então, ore. Esse mês aqui de outubro é mês de surpresa, é agradável. Até o último dia de outubro de 2025, Jesus ficará para a história. Né? Hoje é 21, é 6/10 de 2025, 6/10 de 2025, são 21h49. Deus está fazendo curas, Deus está fazendo milagre, Deus está fazendo prodígios e Deus está fazendo maravilha. Deus está fazendo cura, Deus está fazendo milagre, Deus está fazendo prodígio, Deus está fazendo maravilha. Eu estou só com a pontada assim, muita coisa na cabeça aqui, o espiritual está muito ligado hoje.
né? Mais um dia de fortes articulações. Vim aqui para dar um abraço nele, atualizar, mas ele tomou um remédio aí por causa da questão do soluço, que dá uma apagada nele, não consegui falar com ele, mas depois eu volto aqui para dar um abraço e atualizar. Meu Deus do céu, parece brincadeira. Porque quem era para estar aqui era o meu marido, que hoje está amordaçado dentro de casa, com uma tornozeleira, não foi julgado, está preso. Jair Messias Bolsonaro, aqui tem uma nação que te ama, aqui tem um povo que te ama, aqui tem um povo que não vai desistir do nosso Brasil. Em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Você crê nisso? Então escreva nos comentários, eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. A playlist completa dessa campanha está nos comentários e também na descrição desse vídeo você encontra outras campanhas. Participe conosco, pois eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele não apenas vai, mas está mudando a sua história e também da sua família. Campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou profetizando, na sua vida já não falta mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo.